o secretário de Mobilidade, Fabrício Miller. Boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo. E eu gosto assim, eu estava falando com ele. Fabrício, eu te vi hoje na estação do BRT, ali da Pituba. Aí eu perguntei, é o dia a dia de um secretário de Mobilidade, todo dia visitando as estações e tudo mais? Pois é, bom dia Murilo, bom dia a todos. Hoje a gente começou cedo, começamos aí às 5 horas da manhã. Hoje iniciou uma nova linha do BRT, uma linha que vai ali da estação rodoviária até a Orla, até ali a Praça Nossa Senhora da Luz, depois retorna para a rodoviária. Então, um novo atendimento do BRT começando hoje. Então, a gente vai acompanhar a primeira viagem, a viagem inaugural, para ver se estava tudo direitinho. Isso. Olha, a gente está aqui, a gente convidou você porque 2023, de 4 em 4 anos, a gente sabe que acontece a revisão tarifária, não é? Automaticamente vocês precisam reajustar os valores. Hoje a gente chamou você aqui também para falar sobre, agora em abril, que vai aumentar a tarifa, porque assim, a gente sabe que existe essa possibilidade. Outro detalhe, a gente vai falar também sobre algumas linhas de ônibus, a população que reclama de linhas que foram retiradas. Tem perguntas aí da população? Ou a gente já pode começar dizendo que o prefeito, bem como o senhor, estão fazendo de tudo e se reunindo para segurar a tarifa de R$ 4,90. Mas pelo jeito agora em abril sobe. Bom, na verdade, como você bem disse, diferente do que acontece anualmente, que é um reajuste tarifário, o que é o reajuste? Você pega a tarifa vigente, aplica ali uma fórmula paramétrica que já está especificada no contrato, então todos os anos tem, e repassa ali os índices de inflação, né? Então o aumento do diesel, o aumento da mão de obra. De 4 em 4 anos a gente não tem reajuste, a gente tem uma revisão tarifária. Então é um estudo muito mais amplo, ele é conduzido pela ARSAL, que é o órgão regulador de Salvador, né, junto com a CEMOB e com uma empresa especializada na área. Então a gente levanta todos os custos do sistema, né? Desde o consumo, desde o ganho em eficiência que pode trazer redução de tarifa, o que a gente espera para os próximos 4 anos em termos de investimento, né? Qual é a previsão de demanda para os próximos 4 anos, porque a demanda ela acaba refletindo na quantidade de ônibus, se aumenta, se diminui, se os passageiros diminuírem, a oferta tem que diminuir proporcionalmente. Então tudo isso é feito um estudo muito mais complexo, né, que dura praticamente o ano todo, e agora a ARSAL ele já está em fase, vamos dizer assim, de conclusão desse estudo. Não dá para precisar se isso acaba efetivamente em abril, mas eu posso dizer que está muito mais próximo de acabar do que esteve antes. Os ônibus, a tarifa vai aumentar. É difícil você dizer isso. Muito provavelmente sim. Porque houve aumento como acontece, houve aumento de tudo, né? De mão de obra, de petróleo, que acaba refletindo no óleo combustível. Enfim, tudo isso pode trazer aumento. Agora, existem outras variáveis que podem puxar um pouco para baixo. Então, é exatamente isso que a gente está verificando. A gente pode dizer que o prefeito, nas idas, né, para Brasília, também está vendo isso com o governo federal. Vocês estão vendo isso também com o governo estadual. As reuniões estão acontecendo. O prefeito Bruno Reis hoje talvez seja um dos grandes gestores públicos conhecedores desse problema, tanto que em todas as idas a Brasília da Frente Nacional dos Prefeitos, é o prefeito Bruno Reis que vai liderando essa missão para buscar conscientizar, buscar sensibilizar o governo federal das necessidades que os municípios, todos do Brasil, têm de necessidade de aporte ou de ajuda para que possa manter o seu sistema de transporte adequado. Fabrício, vou te apertar. Na verdade, uma pergunta, porque assim, diante do cenário, das possibilidades da revisão, né, tarifária, a gente acredita que o valor vai aumentar. Existe uma previsão, R$ 5,00, R$ 5,05, R$ 5,10, não tem como precisar isso ainda? Não, isso infelizmente a gente ainda não consegue fazer essa previsão ou dar um valor estimado, até porque, como eu disse, existem situações que puxam para cima, tem outras situações que puxam a tarifa para baixo, e a gente tem ali uma tarifa de equilíbrio que está sendo avaliada, e aí eu prefiro cautela, né, e não criar uma expectativa que às vezes pode não se cumprir. Mas a gente tem pergunta do povo também, o povo que utiliza o transporte público da nossa capital. Coloca a primeira, porque Fabrício veio aqui para responder vocês. Veja aí. Vai ter renovação na frota de ônibus. Bom, Salvador vem renovando a frota de ônibus anualmente. A gente teve um problema no ano de 2020 em razão da pandemia. Em 2021, Salvador foi a única cidade do Brasil, a única capital do Brasil, a renovar 10% da sua frota. 170 ônibus chegaram novos com ar-condicionado. 2022, mesma coisa, 169 ônibus, estão acabando de chegar agora. 2023, a gente permanece dentro desse planejamento de mais 170 ônibus e 2024 mais 170 ônibus. E aí já entra o cálculo desse próximo quadriênio aí que vai impactar
na questão da revisão tarifária. Temos mais perguntas para Fabrício, embolei aqui. Por favor, coloca no ar. Por que esses ônibus demoram tanto? É 40 minutos, 1 hora e reduz a frota de alguns lugares. Por quê? Justamente essa pergunta é excelente, Murilo, porque o que a gente vem trabalhando e de forma muito consciente e muito confiante que precisa ser feito é justamente essa racionalização das linhas. A gente não pode admitir que uma linha demore 80 minutos, 60 minutos, 1 hora, né, 120 minutos, para que passe de intervalo entre um ônibus e outro. Por isso que a gente precisa arrumar, a cidade cresceu, a cidade mudou, a gente não pode pensar no deslocamento como nós pensávamos há 20 anos atrás, que só tinha os ônibus sem integração. Né? Então agora a gente tem integração entre modais, integração tarifária entre ônibus, entre linhas de ônibus, e isso precisa ser arrumado, justamente para aumentar a eficiência do usuário. Eu tenho um caso, se você me permite, claro. É um caso, inclusive, que as pessoas fizeram manifestação na semana passada. Botamos de primeira mão aqui, do Avelar. Teve a Dom Avelar, mas Dom Avelar foi um problema pontual resolvido em 2 dias. Foi micro-ônibus que colocaram lá no caso. E nós já colocamos ônibus convencionais justamente no horário de pico. Esses são ajustes normais que acontecem no dia a dia. Com relação ao Conjunto Pirajá, foi retirada uma linha em 2019, já há 3 anos, que era uma linha direta do Conjunto Pirajá para Ribeira. Essa linha ela demorava, Murilo, entre um ônibus e outro, 80 minutos. Nossa, ou seja, se o usuário perdesse aquele ônibus, ele ia demorar 1h20 para pegar o próximo. Nós temos agora Conjunto Pirajá, Estação Ribeira, Estação Pirajá, que de 8 em 8 minutos sai do bairro, e de Pirajá, da Estação Pirajá até a Ribeira, que mais 8 minutos sai da estação. Então, isso você dá um ganho de eficiência, as pessoas não podem ficar esperando, como essa senhora, 60 minutos, 50 minutos no ponto. É isso que a gente está querendo mudar, isso a gente está trabalhando para mudar, para que a gente não tenha essa realidade aqui na nossa cidade. Fabrício, a gente vai colocar outra pergunta, mas antes eu também queria fazer uma minha pergunta, porque eu tenho muitos amigos da Baixa dos Sapateiros, da Barroquinha. E eu acredito que você já respondeu isso milhões de vezes, porque na semana passada, com o nosso Anaturbo, nós mostramos a Barroquinha, o terminal está todo bonito, está tudo arrumado. Agora, as pessoas continuam, sobretudo os comerciantes, não tem linha de ônibus para a Barroquinha. Não tem linha, sobretudo agora, com a construção, né, do túnel. Não, o túnel é caro, 300 milhões, traz investimento para cá, traz novas linhas para cá. Você já respondeu isso quantas vezes? Algumas dezenas, agora talvez com centenas. esse túnel aí também, né? Não, o túnel é um fato novo que é algo sensacional. Quem teve a oportunidade de ver isso em outros países sabe que é algo extremamente positivo, né? Vai trazer ali fluxo, né? Vai ligar ali a estação do metrô no Campo da Pólvora, vai ligar ali o comércio, a Barroquinha. Essa questão de linhas, Murilo, é importante que seja dito, exatamente dentro desse processo de rede integrada. A gente não pode ter linhas de todos os bairros para a Barroquinha. Então, como é que se faz? Você tem ali os polos concentradores, os hubs, as estações, né, que concentram ali as linhas do bairro e de lá saem linhas para a Barroquinha, sai linha para o Campo Grande, sai linha para outros lugares. Então, é assim que a gente tem que pensar. É a mesma coisa que, guardadas as devidas proporções, que rede aérea, malha aérea, né? Você não tem voos de toda a cidade para toda a cidade. Você normalmente precisa, se eu quiser sair daqui para ir para Pelotas, eu vou ter que parar em São Paulo, possivelmente em Porto Alegre. Então é assim que funciona e é assim que precisa funcionar para que seja eficiente. Isso. Mais perguntas para o secretário de Mobilidade. Como é que vocês deixam esses carros rodar desse jeito? Parece que vai largar tudo. É essa pergunta que eu quero fazer para você. A gente também não pode generalizar, porque parece que a frota toda está... Não, exatamente. A gente teve aí, e é importante que seja dito, nós tínhamos aqui uma idade máxima de 7 anos de veículo e idade média em torno de 4, 5 anos. Com a pandemia, isso acabou se alargando, acabou aumentando essa idade máxima. Como estamos renovando a frota, voltamos a renovar a frota, esses ônibus mais velhos vão saindo de operação. Então agora, saem em 2010, 2011, 2012, já estão saindo para a entrada dos novos ônibus. É uma cobrança que vocês fazem para a empresa? É uma exigência. É exigência. A gente exige ali a renovação de frota. Como eu disse, em 2020 foi um caso atípico, foi o primeiro ano da pandemia, isso trouxe consequências ruins, mas que agora a gente está retomando desde 2021, 21, 22, 23, então, à medida que esses ônibus novos vão chegando, todos os ônibus que chegam com ar-condicionado e novos, os ônibus mais antigos serão encostados e serão desligados do sistema. É isso aí. Tem mais uma pergunta para Fabrício? Por favor, coloca no ar. Que dia vai aumentar a passagem? Já falamos sobre isso. Mas assim, vai ser agora em abril?
difícil te dizer e bater esse Primeiro semestre. vai ser, tá próximo de uma mudança e possivelmente pode ser que aconteça ainda em abril ou no mais tardar no próximo mês. Isso, a gente agradece aqui, mais uma vez, o secretário de Mobilidade da nossa cidade. Existe alguma ouvidoria de vocês, algum telefone que a gente pode disponibilizar aqui? Porque na rua o pessoal da Barroquinha reclama. A linha, lá em Dom Avelar, por exemplo, teve a necessidade ali de aumentar, né, colocar, eu acredito, um número maior de ônibus e ônibus maiores, porque o pessoal estava reclamando que disponibilizaram micro-ônibus para de manhã. Ou seja, como o povo consegue falar diretamente com vocês? Porque eu vi você hoje na estação ali do BRT, mas nem todo mundo tem, né? Encontra você todo dia. Não, com certeza. Nós temos um 156 da Prefeitura que todas as reclamações e sugestões são encaminhadas para a ouvidoria da CEMOB, são devidamente tratadas e respondidas. E a gente está trabalhando aí junto com a CEMIT, que é a Secretaria de Tecnologia do município, numa ferramenta de WhatsApp automatizada para que a gente tenha, além da informação, a gente tenha ali índices que a gente possa, em tempo real, verificar aonde estão as reclamações, onde estão as sugestões, e isso vai ser muito bom para a gente acompanhar e a gente vai divulgar isso assim que estiver pronto. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, Fabrício. Eu gosto assim, hoje eu passei de manhã, eu falei, rapaz, ó quem tá ali, Fabrício. Era 7 horas da manhã, mais ou menos, já tava lá na vistoria. Eu cheguei na estação 20 para 5. Isso, fui fazer exame lá, eu encontrei com aquele rapaz. Fabrício, obrigado mais uma vez. Um abraço.